Bom dia, empreendedor! Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Lopes e nesse vídeo de hoje nós vamos abordar um tema muito importante que causa muita confusão em quem está começando no mundo digital, em quem está dando os primeiros passos para trabalhar com a internet, que é: o meu nicho de atuação já está saturado. Antes de começar a conversar com vocês sobre o tema, eu queria definir o que é nicho e subnicho, né? Para quem ainda não sabe, nicho ele é uma parcela de algum mercado que você quer atuar, e subnicho são camadas que existem dentro dessa parcela de mercado que você escolheu. Por exemplo, o meu nicho é negócios, subnicho, empreendedorismo, e dentro de empreendedorismo existe vários outros subnichos, que são marketing digital, depois lançamentos, e depois eu ensino empreendedores a faturar 10K/6, que é R$10.000 de faturamento em 6 dias consecutivos. Você viu que eu fui afunilando, peguei uma área de atuação abrangente e fui afunilando ela, afunilando, até chegar na minha área de atuação. E nessa área de atuação é onde você vai trabalhar. E qual que é a dúvida da maioria das pessoas que está começando? Ela fala assim: Guilherme, eu quero trabalhar com emagrecimento, mas só que já existe muita gente falando de emagrecimento. Então isso trava a pessoa na hora de começar, porque ela imagina que aquele nicho que ela quer trabalhar já tem gente demais falando, já tem profissional demais explicando aquele nicho. Só que o detalhe é que quando você vai subnichando dentro daquele nicho abrangente, você vai cada vez mais ficando sozinho no mercado. Não quer dizer que você vai ficar sozinho completamente, não, e nem deve, porque se existe profissionais falando daquela área de atuação que você quer atuar, é porque existe gente atrás daquele produto, é porque existe uma demanda para aquele produto. E para você ver se um produto tem potencial, se um nicho tem potencial de vendas, basta você analisar a lei da oferta e da procura. Se existe muita oferta naquele nicho, é porque também existe muita procura. E geralmente quem está começando, ela costuma olhar só a oferta. Ela fala assim: não, mas tem muito expert naquela área. Ela não consegue ver que existe também muita procura. Então isso acaba se tornando uma crença limitante que a pessoa tem, que aquele nicho que ela quer atuar já existe muita gente falando, e na verdade não. Por exemplo, num nicho de finanças, existe muitos experts falando desse nicho, mas se não tivesse a procura por esses experts, significaria que toda a população já teria o domínio da sua finança, já saberia investir o seu dinheiro. E a gente sabe que isso não é verdade. Basta você conversar com alguém próximo de você para você ver que existe pessoas endividadas porque não tem o conhecimento de como gerir o seu próprio dinheiro. A partir desse ponto, você vê que a procura se torna muito maior do que a oferta. Então, se você está com medo de entrar naquele nicho que você tem vontade de falar, por conta de existir muitas pessoas falando já naquele nicho, pode ter certeza que isso é uma crença limitante sua.
porque existe uma demanda muito maior do que a quantidade de profissionais, de experts existentes para falar daquele determinado assunto. Um outro exemplo que mostra essa limitação que as pessoas acham que vão encontrar nos nichos é o de emagrecimento. Quantas pessoas tem nesse nicho explicando todas as formas possíveis de emagrecimento e mesmo assim a quantidade de pessoa fora do peso que existe no país é muito grande. Basta você sair na rua ou dentro mesmo da sua casa para você ver que existem várias pessoas acima do peso. E se esse mercado já estivesse saturado, significaria que todo mundo estaria dentro do peso ideal. E a gente sabe que isso não ocorre, que isso não é verdade. Outro exemplo clássico são as pessoas que ensinam inglês, cursinhos de inglês, os experts aqui na internet mesmo que falam de inglês. Aí todo mundo acha, mas não, mas inglês, tem tanta escola de inglês, tem tanta gente falando desse assunto aqui na internet, por que eu vou entrar nesse nicho? Mas você sabia que num estudo recente, feito aqui no país, 95% das pessoas não falam inglês, apenas 5% da população fala inglês ou tem o conhecimento do inglês e apenas 1% é fluente em inglês. Então, por esses dados, você vê que a demanda, a procura é muito maior do que a oferta. Você já parou para pensar que se os empresários do ramo do fast food seguissem a mesma lógica de não abrir loja em locais que já existem concorrentes, eles iriam estar tomando um grande prejuízo? Porque se você for numa praça de alimentação de algum shopping, existe só uma loja que vende sanduíches? Não, pelo contrário, lá existem 5, 10, 15 lojas, todas vendendo o mesmo tipo de produto. Mas aí você vai pensar, Guilherme, mas 10 lojas no mesmo local vendendo o mesmo tipo de produto, elas não vão vender. Aí é que você se engana. Se eles colocaram essas lojas lá e é muito caro você conseguir colocar uma franquia dentro de um shopping, é caríssimo. E por que eles desembolsam tanto dinheiro para manter essas lojas lá dentro? É porque a procura é maior do que a oferta, mesmo com aquele tanto de loja no mesmo local. Existem mais pessoas procurando o produto do que lojas para fornecer esse produto. Então, por aí você vê que se você está hesitando em entrar em um mercado porque você acha que naquele mercado vai ter muita concorrência, vai ter muita gente falando do seu assunto, isso é um medo que você carrega, é uma crença limitante sua que não é verdade. O que você deve preocupar quando você começar no mundo digital, a sua preocupação deve ser, a única preocupação que você tem com seus concorrentes é que você tem que torcer para eles entregarem um conteúdo de qualidade para a audiência deles. Eles têm que fazer um trabalho bem feito. Mas Guilherme, se o meu concorrente fizer um trabalho bem feito, como que eu vou conseguir ter clientes? Essa é a sacada, porque se o seu concorrente está fazendo um trabalho bem feito, normalmente uma pessoa que compra um determinado produto de informação, o infoprodutos, que é o ramo que a gente atua,
ela compra esse produto e aquela experiência que ela tem com aquele produto é boa, a chance dela comprar novamente um outro produto similar àquele é grande, de um outro expert, de uma outra pessoa. Então ela não se restringe a um único curso. Ela geralmente compra aquele, se ela gostou ela compra mais, ela compra mais e mais, porque ela gosta de ir aprofundando naquele tema que ela está estudando. Agora, se você faz um conteúdo fraco, se você faz um conteúdo que não gera valor para a sua audiência e o seu concorrente faz o mesmo, isso é maléfico para todo aquele nicho, porque ele vai ter um estereótipo de que não funciona, de que ali dentro só tem gente querendo enganar as pessoas. Então, cada vez mais os conteúdos, os produtos tiver qualidade, tanto o seu quanto do seu concorrente, isso é muito bom para você e para todo mundo, porque gera uma cadeia de vendas, não só venda sua, mas venda sua, do seu concorrente, de uma pessoa que está começando agora. Então você tem que torcer para os seus concorrentes serem bons, porque quando a maré sobe, ela sobe para todos os barcos. Assim acontece com o mercado, assim acontece com o seu ramo de atuação. Quando existe uma série de profissionais, de experts, gerando valor, gerando resultado, aquilo tende a crescer, aquilo tende a ficar bom para todo mundo. Agora, quando esses experts não geram valor, a maré tende a descer. Então, torça para o seu concorrente ser bom. Isso vai ser bom para você também. Agora, se você fica importando tanto, se você se preocupa tanto com a sua concorrência, aqui vai uma grande dica: não acompanhe a sua concorrência. Porque se um concorrente seu gera muito valor e você entra na página dele, se você acompanha aquele produto, aqueles vídeos que ele normalmente faz, se ele for muito bom, aquilo pode te afetar, aquilo pode te estagnar, porque você vai comparar o seu produto, o seu portfólio de vídeos com o dele. E isso, na maioria das pessoas, gera um travamento. A pessoa não consegue deslanchar, né? Ela não consegue dar o próximo passo, ela fica travada, pensando, gente, ele está fazendo um produto, um vídeo melhor do que o meu, então as pessoas não vão querer assistir o meu vídeo, vai preferir o dele. Aquilo entra na sua cabeça. E em contrapartida, se você entra na página de algum concorrente que ele faz um trabalho pior do que o seu, aquilo pode te estagnar da mesma forma, aquilo pode atrapalhar o seu jogo, porque você vai acomodar. Você fala, gente, ele está fazendo um material tão inferior ao meu que você acha que não é preciso elevar o nível do seu produto, elevar o nível do seu conteúdo. Então, assim, esse acompanhamento com a concorrência, normalmente ele não traz nada de benefício para você. Empreender, vender cursos online, vender informação é um jogo mental. Você tem que estar preparado mentalmente para isso. Você tem que ser resiliente. Você tem que conseguir lidar com a sua concorrência e não deixar ela afetar o seu curso, afetar a sua maneira de expressar com a sua audiência. O que você deve preocupar? O meu conteúdo hoje está melhor do que o que eu produzi ontem? O que eu estou
projetando para amanhã é melhor do que o que eu estou fazendo hoje? Então, assim, se você focar no seu produto, se você focar na sua maneira de lidar com a sua audiência, sempre pensando em maneiras de elevar o seu conteúdo, de elevar o seu jogo, elevar o seu nível, isso é o que importa. A partir desse momento, você vai ver que a concorrência, ela não afeta mais o seu modo de pensar, ela não afeta mais o seu modo de agir com o seu produto. Você vai ver que o único concorrente que tem poder sobre você é você mesmo. Se você não deixar as pessoas de fora interferir no seu trabalho, interferir na preocupação que você tem com o seu cliente, em fazer ele gerar resultado, você vai ver que o seu nível sempre vai estar aumentando. Você forma uma espécie de blindagem sobre você. Você vai ser mais forte com relação a lidar com a concorrência. A partir de hoje, eu espero que a partir do momento que você terminar de ver esse vídeo, fique na sua cabeça que esse medo que você tem de entrar em qualquer ramo de atuação de infoprodutos, que você pensa que o nicho já está saturado, isso é uma crença limitante sua. Isso é um jogo interno seu que você precisa superar. Não existe nicho saturado. Todos eles têm potencial para você faturar o 10K/6. Todos eles, sem exceção. Agora, um ponto importante que você precisa ficar atento sobre os nichos é que quando você for escolher o seu ramo de atuação, o nicho que você for atuar, escolha por afinidade, escolha um nicho que você sente prazer em atuar nele, escolha um nicho que você tem domínio sobre ele, que você gosta de falar daquele determinado assunto, porque se você escolher um nicho visando só o dinheiro, visando só o lucro, isso a longo prazo, não sei se você vai conseguir continuar nesse nicho por muito tempo. Porque dinheiro por dinheiro, todos têm potencial de fazer. Agora, se você escolhe um nicho que te gera prazer, que você tem afinidade, tem domínio, que aquilo ali faz parte da sua história, fica mais fácil você produzir conteúdo, fica mais fácil você transmitir o seu conhecimento para a sua audiência. Então, não escolha um nicho visando dinheiro, porque isso todos eles, se você fizer da forma correta, se você fizer um trabalho bem feito, qualquer nicho tem potencial. Mas escolha um que te agrada, que você vai sentir bem falando daquele nicho. Isso sim faz diferença a longo prazo.